Alguém já disse que fazer vinhos é fácil. Difícil são os primeiros 200 anos. Eu estou aqui com a enóloga renomada, referência nacional, que é a Isabela Peregrino, que é responsável pela elaboração dos vinhos na Vinícola Ferreira. Isabela. Muito obrigada, Sr. Ferreira. A colheita é o ponto inicial de fazer vinhos. Exato. O que a gente precisa saber antes de colher a uva? A primeira coisa é o ponto de maturação da uva. Então, antes de definir a colheita, nós fazemos as análises de maturação, né, fazendo medições de pH, Brix, que é a quantidade de açúcar presente nas uvas, e acidez total. A partir desses 3 parâmetros que nós definimos se a uva já pode ser colhida ou não. Colhida a uva, ela vai para a máquina que vai separar o bago do cacho. Como é que é esse processo? Esse processo se chama desengasse. O desengasse é a separação da baga, que é a uva, do engaço, que é o cabinho. Essa máquina faz essa separação e depois faz o esmagamento da baga, que é apenas para liberar o líquido antes da uva ir para o tanque. Isso no caso das uvas tintas. No caso da branca, como é que é? No caso da uva branca, nós podemos não fazer o desengaço e o esmagamento, nós podemos colocar a uva inteira dentro da prensa e essa prensa vai prensar o cacho, né, e vai liberar o líquido, porque no caso das uvas brancas nós não precisamos do contato do mosto, né, do líquido com o bagaço, diferente do caso das uvas tintas, no qual a gente precisa do contato do líquido com o bagaço para extrair a cor. Perfeito. Nesse momento aí, você adiciona o que nesse bagaço? Na hora do processamento, né, no desengasse, a gente adiciona metabisulfito de potássio, que é uma forma, né, do dióxido de enxofre, que é o conservante utilizado mundialmente, né, na elaboração de vinhos. E adicionamos também enzima, uma enzima pectolítica, que ajuda a quebrar as células da uva e liberar mais cor. Então, depois de feito isso, quantos dias leva esse processo para a uva virar vinho? Depois que a gente faz o processamento, né, o desengasse, a uva vai para o tanque e fica em maceração. Maceração é o contato do líquido com o bagaço. É durante essa fase que tem a extração da cor e dos componentes do vinho, de estrutura. Ao mesmo tempo, acontece a fermentação, né, através da adição de leveduras. Né, levedura é um micro-organismo. Saccharomyces cerevisiae é a principal levedura utilizada, que faz a fermentação em si, a transformação do açúcar em gás carbônico e álcool. E esse processo ele dura até que esse composto não tenha mais açúcar. Exato. Daí o nome vinho seco. Exato. A fermentação acontece junto com a maceração, né, que é esse contato com a casca, mas são processos diferentes. A fermentação em si leva em torno de 8 dias, de 8 a 10 dias para converter todo o açúcar em álcool e gás carbônico. Mas a maceração, que é o contato do líquido com o bagaço, esse pode demorar mais tempo a depender do estilo de vinho que nós vamos fazer. Se é um vinho mais jovem, mais leve, mais fresco, é uma maceração mais curta. Se é um vinho que vai ser barricado, vai ser envelhecido, ele precisa de uma estrutura maior, vai ser uma maceração mais longa, podendo chegar aí às vezes até 30 dias. Como é que você determina esse período? É olhando, é análise de laboratório? É principalmente por degustação. Então, durante esse período, claro, com o passar dos anos, a gente vai adquirindo uma experiência de acordo com cada variedade, já vai tendo uma ideia de quantos dias pode ficar em maceração, mas a definição em si do final da maceração é através de degustações. Então, eu degusto todos os vinhos nesse momento para determinar quando a gente pode descubar, né, que é fazer a separação do bagaço do líquido e finalizar a maceração. Eu já observei, Isabela, que quando a gente coloca a uva que saiu da máquina de desengaço no tanque, com um dia ou mais ela forma um chapéu em cima e o líquido fica embaixo. O que tem que fazer? Nesse período? Nesse período, isso acontece porque durante a fermentação, há a liberação do o gás carbônico empurra o bagaço para cima e separa o bagaço do líquido. Forma um chapéu. E forma um chapéu, uma camada. Sim. Por cima. Para evitar isso, porque se esse bagaço está fora do contato com o líquido, não tem extração. Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem que remontar.
remontar todos os dias, que é ou puxar o líquido e bombear por cima do tanque ou forçar o bagaço para baixo, para dentro do líquido, né, um processo que chama pisagem. A uva, ela nem sempre atinge um ponto ideal de maturação, não é? Sim, acontece. E o que a gente faz nesse momento aí da fermentação se eu não tiver o ideal de açúcar na uva? Se a gente não conseguir atingir o ponto ideal de maturação sozinho, né, com a natureza mesmo, a gente pode fazer um processo chamado chaptalização, que é a adição de açúcar ao mosto para poder corrigir essa deficiência. Quando bem feita, né, ela traz aí um ganho de qualidade ao equilibrar o vinho em relação aos demais constituintes, né, a demais estrutura do vinho. A legislação permite, né, isso é permitido, e é feito nos casos que há necessidade. É uma faixa pequena, né, que a legislação permite? Exato. A legislação permite que seja corrigido até 3 graus alcoólicos através da chaptalização. Quando terminou todo esse processo, você degustou, sabe, o vinho está pronto aqui, já virou vinho. Aí o que você faz? Você vai tirar isso do tanque onde você tem líquido e tem bagaço junto. Como é que é esse processo? Isso, essa fase chama descuba, né? Nós separamos o líquido primeiro para um outro tanque, a gente abre a porta do tanque, puxa o bagaço para fora e esse bagaço é destinado à prensa. E aí na prensa nós vamos terminar, né, de extrair o líquido, porque dentro do bagaço ali ainda fica bastante líquido dentro. Nós vamos terminar de extrair o líquido e aumentar o rendimento, né, do nosso vinho através dessa atividade. Sim, você tem ali o líquido que é chamado de flor, né? Que é o puro, e você tem o líquido resultante da prensa. E o que sobrou da prensa é um bagaço, né? É um bagaço seco. Que vai para o alambique, que vai virar grapa. Exato. A famosa bagaceira portuguesa. Isso. No bagaço ainda tem ali um teor alcoólico dentro dele, né? Então, nesse momento, o vinho não está pronto, né? Não, ainda não. Você tem um vinho ali com teor alcoólico, mas não está pronto. Não. Ele entra numa outra fermentação. Ele passa agora por uma segunda fermentação, chamada fermentação malolática. A malolática ela é feita por uma bactéria, e essa bactéria transforma o ácido málico presente no vinho, que é um ácido duro, desagradável ao paladar, né? Na boca ele não é agradável, e é um ácido que pode ser atacado por outras bactérias também. Então ele não é um ácido estável. Essa bactéria transforma esse ácido málico em ácido lático. O ácido lático ele é mais fraco, mais saboroso, mais macio, mais palatável e mais estável. Então ele sofre menos ataques do que o ácido málico. Com essa fermentação malolática, né, nós temos aí um ganho de estabilidade microbiológica no vinho, um aumento de pH e uma redução da acidez desse vinho. A partir desse momento, ele entra em estabilização. Seria como você transformar uma fruta verde ácida num leite? Quase. Terminou a malolática, o que você faz a seguir? Você leva esse vinho para outro lugar? O que você faz? Sim, terminada a malolática, a gente trasfega os vinhos, né? Então, o que é a trasfega? Trasfegar é tirar o vinho de um tanque para o outro, separando das borras, né, que se formam no fundo quer dizer, do na tanque. Malolática ainda fica sólido. Ainda tem resíduos sólidos no fundo do tanque, e com o final da malolática, quando acaba a liberação de gás carbônico dentro do vinho, é quando essas substâncias, essas pequenas partículas que ainda estão em suspensão, eles abaixam, né, e formam uma borra no fundo do tanque. Nós precisamos tirar o vinho limpo por cima, né, separando dessa borra. Então isso a gente faz através de trasfegas. Passa o vinho para outro tanque, corrige, né, põe o vinho na dose de conservação, né, utiliza o dióxido de enxofre na dose final de conservação desse vinho, e aí ele entra na fase de estabilização. Aqui na Vinícola Ferreira nós fazemos a estabilização a frio natural, né, nós temos aqui uma condição climática, né, de bastante frio no inverno, então naturalmente nós deixamos o vinho fazer a estabilização a frio. Para você ter uma ideia, nós estamos em agosto e a temperatura do tanque está em 10 graus. Exato, então a gente aproveita esse frio natural aqui da vinícola e faz a estabilização a frio. Para aqueles vinhos que têm estrutura e vão ser os nossos gran reserva, após a malolática nós enviamos para as barricas de carvalho, e lá o vinho vai ficar
amadurecendo aí por um determinado período de tempo até chegar no ponto. E tem vinho que não vai para o barril de carvalho. Tem vinho que não vai. Alguns vinhos que são frescos, jovens, nós não fazemos isso. Após a estabilização a frio, nós filtramos os vinhos e preparamos para o envase. O vinho branco pode ir para o carvalho ou não? Depende da variedade. Algumas variedades combinam bem com o carvalho, como Chardonnay, Viognier, por exemplo, mas outras variedades não combinam com o carvalho, como Sauvignon Blanc. Então, o nosso Sauvignon Blanc, por exemplo, não vai no carvalho. Ele, do tanque, ele já vai para o envase. Aqui nós temos 16 tipos de uvas, a maioria tinta. E eu observo que você, quando chegou nesse ponto aí, você faz os cortes dos vinhos. O que são esses cortes? Os cortes são misturas em diferentes proporções de cada um desses vinhos, de cada uma dessas variedades, que são elaboradas todas separadas primeiro e depois são feitos testes de diferentes junções, diferentes porcentagens, diferentes combinações para a gente chegar aí num produto que seja melhor do que aqueles vinhos separadamente. Então, o objetivo do corte é esse, é criar um vinho que seja melhor ainda do que os vinhos originais. Esse, pelo que eu observei nesses 13 anos fazendo vinho com você, é a parte mais difícil. Com certeza. Porque depende do sensorial da enóloga. Essa parte é bem complicada. Não adianta qualquer pessoa se aventurar porque não vai dar coisa boa. E não adianta a gente tentar seguir uma regra fechada. Não tem receita de bolo? Não tem uma receita de bolo. Durante todo o processamento, né, já não tem uma receita de bolo, mas no caso do corte especificamente, a gente não pode simplesmente formar uma regra. Eu vou usar 60% de um, 30% do outro e 10% do outro e que todo ano isso vai funcionar. Às vezes não, tem vezes que a gente precisa usar 58, 32 e fazer esses pequenos ajustes para conseguir manter um padrão. Eu já observei você fazendo cortes aqui, que você trabalha com milímetros. Ou mililitros. Sim. Agora, em todo esse processo, que na realidade, você está usando ciência para produzir obras de arte, que é o que você faz. Sim. E o que pode dar errado em cada fase dessa? Dá muito errado? Pode dar errado se não houver cuidado, se não houver atenção à qualidade, à higiene, né? Se houver contaminações, se a uva não estiver no ponto de maturação ideal, se houver podridão no campo. Então, há vários riscos ao longo do processo. E pode haver uma falha humana junto aos tanques? Pode haver uma falha humana, pode haver uma adição errada, pode haver problemas de higienização. Então, há riscos ao longo de todo o processo. Nós já tivemos esse caso aqui, e principalmente o vinho tinto, quando algo acontece que ele estraga, você não perde, porque eu tenho o alambique, ele vira conhaque. Exato. Sempre dentro do possível, né, tentar não ter problemas, mas se acontecer, encontrar uma solução para aproveitar. Das 124 medalhas que a Isabela já ganhou, 26 medalhas foi aqui na Vinícola Ferreira. E este ano ela ganhou a medalha de ouro com esse espetáculo de vinho, que é o Piquant Soleil Syrah. E eu tenho aqui, quero premiar a Isabela com um exemplar do certificado da medalha de ouro para ela colocar na parede dela no seu escritório. Muito obrigada, fico muito feliz. É um orgulho muito grande essa medalha que pouquíssimos vinhos no Brasil receberam, né? Em 20 anos o Brasil ganhou 2 medalhas de ouro com vinho tinto. Uma foi daqui. Isabela, então finalmente o vinho está pronto, está degustado, está aprovado por todos. Aí a etapa final, o engarrafamento. Porque na realidade você tem que engarrafar, colocar rolha, cápsula, rótulo. Quais os cuidados e como é que funciona isso? Isso, essa é a fase de fechamento, né? Se alguma coisa der errado, atrapalha todo o serviço que foi feito antes. Então é uma fase extremamente importante. Antes do engarrafamento em si, a gente faz as degustações finais, faz as análises finais no vinho para ver se está tudo certo, corrige o conservante, põe ele na dose final de manutenção desse vinho
limpa todos os equipamentos com muito cuidado e aí vai para o invase. No invase a gente sempre usa gás inerte, né, nitrogênio, para tirar o risco de oxidação do vinho. Engarrafa, rolhas de excelente qualidade, faz o vácuo dentro da garrafa para não ter nenhum contato de ar dentro da garrafa e aí sim ele está finalizado. Quer dizer, a garrafa é lavada, coloca nitrogênio dentro dela e aí que entra o vinho. Exato. Perfeito. Uma vez o vinho estando pronto, ele vem para a fase do invase, que é a fase final da elaboração. Essa é uma máquina que faz o enxágue, o invase e o arrolhamento dos vinhos. Então, nessa fase, a máquina faz o enxágue das garrafas para tirar as impurezas, ela faz a inertização da garrafa com gás nitrogênio para poder retirar todo o ar, todo o oxigênio de dentro da garrafa. Ela faz o invase numa quantidade controlada que nós determinamos para que tenha 750 ml dentro da garrafa. E, por final, ela faz a aplicação da rolha, né, o arrolhamento. Ao fazer o arrolhamento, ela também faz o vácuo, retirando assim todo o ar de dentro da garrafa, evitando que o vinho tenha contato com ele no futuro ao longo do seu envelhecimento.